Câmara de Ribeirão volta a discutir nesta terça-feira uma possível alteração no número de cadeiras na casa. Entidades questionam o motivo da mudança, já que o STF se posicionou favorável à lei que permite 22 vagas. A pressão popular também pode definir o futuro do Legislativo. A Câmara terá um novo capítulo sobre o número de cadeiras. Esse tema antigo voltará a ser discutido em plenário. Um projeto de alteração na lei orgânica do município tenta fixar em 23 o número de vereadores na casa. Na verdade, se nenhuma alteração for feita, já na próxima legislatura, a Câmara contará com 22 e não 27 parlamentares como é hoje. Para entender, vale lembrar que esse caso já foi parar na Justiça. Lá atrás, a Câmara conseguiu aprovar a redução para 22 cadeiras. Mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a alteração era inconstitucional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal derrubou essa decisão do TJ, dando autonomia de volta para casa, limitando apenas em 27 o número de vagas. E esse assunto já despertou a atenção de entidades de Ribeirão Preto que não entendem a real necessidade da discussão do tema. Isso porque a Suprema Corte do país concordou com a legalidade da alteração da lei orgânica do município, permitindo 22 cadeiras na Casa de Leis. Para 22 não precisa marcar nada, para 22 já está definido pelo Supremo. Então eles têm que mudar a lei orgânica do município para fazer 23, 27, o número que for votado. Então essa reunião pode ser uma reunião armada pelo Legislativo para alterar o número de vereadores, o que a população não está aceitando. A ACI questiona ainda a conduta de alguns parlamentares que defendem a manutenção das 27 vagas. Para a associação, qualquer mudança fora de 22 lugares se torna interesse pessoal. Não tenha dúvida, tem muitos vereadores lá que sabem que se reduzir para 22, eles não se reelegerão. Então, não tem dúvida que eles estão pensando na própria causa, na vida política deles. Outro fator seria a economia para o município. Manter gabinete em funcionamento não custa barato. A redução no número de cadeiras poderia resultar numa economia expressiva no final do ano. O custo da Câmara tem que ser muito reduzido. Nós não podemos ter um custo de Câmara no nível que nós temos hoje. E outra, não precisamos de 27 vereadores, precisamos de um número de vereadores com qualidade, com representatividade. Vereadores que representem realmente o seu bairro. E não vereadores que vão lá e que nós sabemos que passam 4 anos lá sentado, votando e não usou a tribuna sequer uma vez, porque não tem condição, porque não tem cultura para isso. Outros 2 projetos também tramitam na casa. Um pedindo a manutenção das vagas e outro para 20 cadeiras. A discussão pode iniciar o processo de mudança para a próxima legislatura. Para ser aprovado, o projeto precisa estar em 5 sessões no total e passar por 2 votações, tendo pelo menos 18 dos 27 votos em cada uma delas. Para esse advogado, a pressão popular pode ser importante para definir esse assunto em Ribeirão Preto. Cabe à população de Ribeirão Preto novamente se manifestar através dos seus órgãos de representação, de forma direta, em conversas diretas com os vereadores, né? E os vereadores precisam ouvir a população de Ribeirão Preto para definir qual o número de vereadores nós queremos. Nas ruas, a população se mostra contrária a qualquer alteração, aumentando o número de cadeiras na Casa de Leis. Eu acho mais justo 22, né? Eu acho que 27 já é um pouco exagerado. 15 tá bom demais. Não é quantidade, tem que mostrar serviço. Tem 27, não mostra serviço nenhum, entende? Não está mostrando serviço. 8. Prefeito mais 7. Não é possível. A cidade está abandonada. Vereador para quê? Só para ganhar dinheiro? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Veja agora como deve votar cada vereador sobre o projeto de lei que prevê o número de 23 cadeiras para o próximo mandato. São a favor de 23 vereadores para as próximas eleições da Câmara: Marco Antônio Boni, Fabiano Guimarães, Marcos Papa e Nelson Stefanelli. São contra 23 vereadores para as próximas eleições da Câmara: Eliseu Rocha, Bertinho Scandiuzzi, Lincoln Fernandes, Luciano Mega, Alessandro Maraca, Renato Zucoloto, Orlando Pessotti, Igor Oliveira, Isaac Antunes e Jean Coraúci. Não responderam ou estão indecisos Rodrigo Simões, Paulo Modas, Jorge Parada, Maurício Gasparini,
Maurício Vila Abranches, Adalto Marmita, Marinho Sampaio, Paulinho Pereira, João Batista, Otoniel Lima, Valdir Vilela e André Trindade. A vereadora Gláucia Berenice está de licença e não participará da sessão. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações desse assunto. André? Pulse, a Câmara já viveu uma novela com o número de vereadores e parece não optar pela segurança jurídica, que ao meu lado está Jair Casquel, economista. Casquel, está faltando responsabilidade com a coisa pública. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham na Clube. Eu vou te responder com uma pergunta. Houve responsabilidade, houve cuidado com a coisa pública? Porque se a gente olhar, a situação financeira do município passou pela Câmara. Então eu sei que não foram todos os vereadores que aprovaram os orçamentos que levaram até a prisão de uma ex-prefeita. Mas eu digo, a maioria que aprovou teve alguma responsabilidade com a coisa pública? Eu acredito que não. Já está mais do que claro que menos vereadores significa mais economia nos gastos da Câmara. Mas e para a economia da cidade toda? Isso gera um certo impacto também, Casquel? Olha, cada gabinete custa no mínimo R$620 mil por ano. Então a primeira conta a ser feita é essa, sem os encargos e tudo mais. E menos vereadores, além de significar menos gastos para a prefeitura ou para o município como um todo, digamos assim, gera uma condição de maior fiscalização, porque se é menos gente, se é menos nome, se temos menos pessoas, fica mais fácil acompanhar o que cada um está fazendo. As entidades que geram empregos em Ribeirão Preto se demonstram contrárias a esse projeto de 23 cadeiras. Esse recado é importante? Esse recado é importante porque é o seguinte, é quem gera imposto. Ou seja, quem paga imposto, quem empreende é que sustenta a máquina pública. Então, está sendo sinalizado o seguinte, tem muito, é um pouco demais. Será que não precisa reduzir? Todo mundo reduziu um monte de coisa, por que as câmaras não reduzem? Menos vereadores pode significar menos fiscalização? Eu acredito que não. Eu acho que menos vereadores pode significar o contrário, mais pressão da população em cima dos nomes que foram eleitos. Porque quando você sabe quem se elegeu, você consegue cobrar na rua. Quando você perde um pouco a memória, fica mais fácil fazer rolo, sabe? Aquela coisa, você dilui entre os vereadores os erros que foram acontecendo. Nos bastidores, nós ouvimos muito sobre a possibilidade de surgir um novo projeto prevendo 25 e até 27 vereadores. Quer dizer que os parlamentares não estão aprendendo nada dessa situação? Todo mundo com orçamento mais assim, apertado. Vem cá, por que não põe 10? 10 vereadores, está de bom tamanho. Põe um segundo turno para o vereador representar mais gente, que tem gente com 1.500, 2.000 votos que se elege. Será que representa 700 mil pessoas? Então, será que não está na hora da Câmara? Eu falo isso como no Brasil, não é só Ribeirão Preto. Será que não está na hora do pessoal que fala que vai representar o cidadão começar a representá-lo gastando menos e votando um enxugamento da coisa pública? Essa briga de 22 para 23 vereadores é um jogo que a Câmara está fazendo? Isso é sempre um jogo político, porque o que está em jogo, além de tudo, é o seguinte: negociação de vagas na administração, pressão política, digamos assim, trazer companheiros que perderam os votos em outros municípios como assessores. Então nós sabemos como funciona. Agora eu te digo, será que Ribeirão precisa disso? Tá certo. Casquel, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. O Jornal da Clube que vai seguir, claro, acompanhando todo o desenrolar aí dessa história. Paulo Pucci. Ok, André.